Você, professor Alex Douro. Na aula de hoje falaremos sobre ventos e chuvas. A princípio, nós precisamos lembrar que a circulação do ar atmosférico, conhecida exatamente como vento, ok? Acontece das áreas de alta pressão, onde o ar é mais frio, para as áreas de baixa pressão atmosférica, onde o ar é mais quente. Perfeito? Neste sentido, nós precisamos lembrar sobre o conceito de vento, sua classificação e seus tipos. A princípio, nós precisamos lembrar que o vento é a circulação do ar atmosférico. Lembrando, ele acontece das áreas anticiclonais, ou seja, das áreas onde você tem maior pressão, para as áreas ciclonais, onde você tem a área de menor pressão atmosférica. Outra coisa que você precisa lembrar, querido estudante, é sobre a classificação dos ventos. Ela pode ser classificada em 3 categorias: quanto à umidade, temperatura e velocidade. Quanto à umidade, você precisa recordar que os ventos podem ser secos e úmidos, ok? Quanto à temperatura, eles podem ser quentes e frios. E quanto à velocidade, você tem vários termos de vento. Você tem as brisas, o furacão, o vendaval e o tornado, ok? Quanto em relação à classificação dos ventos quanto aos seus tipos, nós temos 3 momentos para lembrar. Nós temos os ventos constantes, nós temos 2 grandes exemplos, que são os ventos alícios e contralícios, vamos entender na aula de hoje. Nós temos os ventos periódicos, monções, perfeito, e claro, as brisas, vamos entender também na aula de hoje. E claro, os ventos locais, como o simoom e o vento do noroeste, perfeito? Então nós precisamos lembrar a princípio sobre essas classificações. E vamos começar com os ventos constantes. Todos nós sabemos, inclusive tivemos uma aula aí num vídeo anterior sobre elementos e fatores do clima, e lá nós aprendemos que no centro do planeta existe uma linha imaginária chamada de linha do Equador. Não esqueça que ao norte nós temos exatamente o Trópico de Câncer, e ao sul nós temos o Trópico de Capricórnio. Não esqueça, querido estudante, que a partir da linha do Equador há uma dispersão dos ventos. Há a formação de nuvens essa que vem carregada dos trópicos, ok? E essa dispersão das nuvens faz com que essas nuvens possam chegar em outras localidades. Elas possam se direcionar para as regiões do Trópico de Capricórnio, assim como o Trópico de Câncer. Perfeito? Não esqueça então que nós temos a circulação do ar atmosférico. Você precisa lembrar, querido estudante, que esses ventos circulam constantemente e eles podem levar chuvas, e claro, com o passar do tempo eles podem, na verdade, perder umidade. Neste sentido, nós temos os ventos alícios, ok? Esses ventos alícios são os ventos que partem exatamente dos trópicos em direção à linha do Equador. Já os ventos contralícios são os ventos que partem da linha do Equador em direção aos trópicos. Alex, mas qual é a diferença? Não esqueça que os ventos alícios, eles são ventos úmidos, logo são ventos que provocam chuvas, ok? Eles que levam as chuvas exatamente para as áreas da linha do Equador, ok? Já os ventos contralícios são ventos secos, consequentemente são eles que promovem as secas. Não esqueça, esses são os ventos constantes, tudo bem? Agora, querido estudante, nós vamos ver ventos periódicos e nós temos alguns ventos periódicos que são interessantes de nós lembrarmos. O primeiro deles é o monção. Não esqueça que nós temos o regime de monção exatamente no período de dezembro a maio. Essa monção é conhecida como monção de inverno. Observe a imagem. Se você for observar, exatamente nesse período aí, nós temos na Ásia uma área de alta pressão atmosférica. Enquanto nas áreas próximas à África, e aqui as áreas da Oceania, justamente na região aqui do Oceano Índico, nesse período nós temos áreas de baixa pressão atmosférica. Lembre-se, os ventos sempre vão das áreas de alta pressão para as áreas de baixa pressão atmosférica. Neste sentido, todas as chuvas que se formam nas áreas da Ásia, perfeito, nesse momento são levadas para a área do Oceano Índico, perfeito? Mas, exatamente você vai perceber que isso vai gerar o quê? As secas nas áreas da Ásia. Já em outro período, de junho a novembro, nós vamos ter as famosas monções de verão. Observe que vai acontecer o inverso. Se você for observar nessas áreas próximas aqui ao sul da África,
as áreas próximas da Oceania, justamente aqui nas áreas, né, do Oceano Índico, nesse período nós temos uma área de alta pressão atmosférica, enquanto nas áreas da Ásia você tem área de baixa pressão atmosférica. Vai acontecer o inverso do que aconteceu no período anterior. Você vai perceber que todas as chuvas formadas aqui serão levadas então para as áreas da Ásia neste período, no período conhecido como monção de verão. Consequentemente, aqui você tem as abundantes chuvas. Perfeito? Outro exemplo de ventos periódicos que nós temos que estudar agora são as famosas brisas, né, que são aqueles ventos de menor velocidade. Não esqueça que nós temos dois tipos de brisa. Nós temos as brisas marítimas e temos a brisa continental. Vamos às brisas marítimas. Não esqueça que durante o dia a insolação ela incide da mesma forma e com a mesma intensidade nos dois ambientes, sejam líquidos ou sólidos. Perfeito? Mas nós sabemos que a sensação térmica será diferente em virtude, né, da questão do coeficiente de calor dessas áreas. Perfeito? Não esqueçamos que durante o dia, nas áreas oceânicas, portanto nas áreas marítimas, a temperatura é baixa, então é uma área um pouco mais fria. Perfeito? Não esqueçamos que a umidade é um pouco maior e, consequentemente, nós vamos ter uma certa frequência de chuvas. E pelo fato de nós termos uma temperatura mais baixa, uma situação mais fria, nós temos uma maior concentração de ar. Então, automaticamente, a pressão nessa área durante o dia é uma pressão mais alta. Lembrando, os ventos sempre vão de uma área alta para uma área de baixa pressão atmosférica. Então, neste sentido, os ventos, né, aqui no continente chegam, ok, dos mares. Por isso você chama exatamente essa brisa de brisa marítima. Tudo bem? Bem, dando continuidade ao nosso assunto, nós vamos agora entender as brisas continentais, né, que acontecem no período noturno. Observe a imagem. Se você for observar, a análise é a mesma, só que em outro ambiente, em outro período do dia. Não esqueça que aqui durante a noite a temperatura é baixa, a frequência de umidade aqui é menor, então consequentemente você vai ter chuvas escassas, tudo bem? Como é uma temperatura um pouco mais baixa, você tem uma maior concentração de ar, então consequentemente você vai ter uma pressão o quê? Alta, né? Justamente nas áreas continentais. E como eu falei anteriormente, vai acontecer o inverso. Durante a noite, os ventos saem do continente. Perfeito? E vão em direção aos mares. Por isso nós chamamos essa brisa de brisa continental. Ok? E agora nós vamos estudar chuvas. Mas a princípio você precisa lembrar como é que acontece a formação das chuvas. Não esqueça, a formação das chuvas acontece pelo ciclo da água. Mas Alex, eu não lembro o ciclo da água. Vamos lembrar. Não esqueça que o ciclo da água acontece por alguns processos. A princípio você tem o processo de evaporação, que é a subida do vapor da água, ok? Você tem a formação das nuvens, aí nós sabemos que há uma mudança de estado, conhecida como condensação. Essas nuvens ficam muito pesadas e automaticamente você tem a queda dessas águas. Então você tem a precipitação. Mas lembrando que nós temos o escoamento superficial. Esse escoamento superficial vai fazer com que, na verdade, você tenha uma parte dessa água sendo escoada em direção aos rios, né, outras áreas de águas superficiais, ou também um processo de infiltração. Assim rola exatamente o ciclo da água e, consequentemente, a formação das chuvas. Outra coisa que você precisa lembrar, querido estudante, é sobre a questão da distribuição das chuvas. Não esqueça que está diretamente relacionada à latitude. Observe o planisfério. Nós sabemos que no centro do planeta nós temos a linha do Equador, ao norte o Trópico de Câncer, ao sul o Trópico de Capricórnio, ok? Nós sabemos que às áreas extremas ao norte você tem o Círculo Polar Ártico e abaixo o Círculo Polar Antártico. A distribuição das chuvas vai acontecer de forma diferenciada de acordo justamente com as zonas climáticas e, claro, consequentemente com a posição latitudinal, ou seja, de acordo com a latitude. Perfeito? Como é uma área aqui, né, de baixa latitude, certamente é uma área que chove mais, então você tem chuvas abundantes, ok? Nas áreas intertropicais, ou seja, entre as áreas do Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio. Mas nas áreas extremas ao norte e ao sul as chuvas são escassas, porque existe um baixo índice de evaporação, haja vista que existe um baixo índice de insolação. Já nas áreas intermediárias, né, que são as áreas temperadas, as chuvas são suficientes. Perfeito?
Dando prosseguimento agora ao nosso assunto, querido estudante, vamos falar sobre os tipos de chuvas. Super interessante também. Os tipos de chuvas, eles acontecem conforme as condições locais. E neste sentido, nós temos 3 tipos de chuvas. Nós temos uma chuva que se forma a partir do encontro das massas de ar fria com as massas de ar quente. Essa chuva chama-se de chuva frontal. Então, se a questão do Enem ou qualquer evento que você for fazer que fale sobre chuva frontal, não esqueça, há o encontro das massas de ar quente com as massas de ar frias. Elas são muito comuns nas áreas subtropicais, também conhecidas como áreas temperadas. Já as chuvas, que acontecem a partir da evaporação ou da evapotranspiração e que são chuvas normalmente rápidas, e claro, de grande intensidade, são conhecidas como chuvas convectivas, ok? Ela acontece pela intensa evaporação do vapor d'água e elas são comuns nas áreas tropicais e equatoriais do planeta, ok? Mas se você observar que há uma evaporação no litoral, formam-se essas nuvens. Essas nuvens são levadas por um vento chamado barlavento, que são aqueles ventos com chuva, para o litoral. Mas nós temos uma barreira natural, que seja uma chapada, seja um planalto ou até uma montanha, você vai ter a formação da chuva orográfica. Lembre-se, a chuva orográfica também pode ser chamada de chuva de encosta, chuva topográfica ou chuva de relevo, que são aquelas chuvas que acontecem em altas altitudes. Perfeito? Essa foi a nossa aula de hoje. Deixe seu like, compartilha, ativa o sininho e vamos juntos na certeza de vencer. Até o nosso próximo encontro.